Pergunta sincera. Segurou, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora começar uma semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Hoje não tem enrolação nenhuma e a gente vai diretamente para a primeira pergunta. O que achou da treta do Silas com o Andreas no Amplifica? Então, gtr.com.br. Meu velho, então, não sei se vocês ficaram sabendo dessa treta, mas rolou aí uma conversa, né, um bate-papo bem acalorado entre o Andreas e o Silas, o Andreas Kisser, né, do Sepultura, e o Silas Fernandes, lá no podcast do Rafael Bittencourt, né, no Amplifica. E pra resumir a história, tá, tipo, o debate e a treta foi toda sobre uma projeção de futuro baseado em evoluções tecnológicas, falando bastante sobre mídias sociais e falando principalmente sobre o impacto da inteligência artificial, que é um tema que eu curto muito, velho. Eu acho muito massa esse tema, acho muito massa o debate sobre esse tema, ao mesmo tempo que eu acho muito perigoso também esse tema, saca? Eu curto muito porque eu sou basicamente um grande nerd, então eu tenho muito contato direto com muita gente de TI, muita gente de tecnologia. Se eu não tivesse me achado na guitarra e não fosse ser músico, provavelmente eu estaria em alguma dessas áreas de TI, algum tipo de engenharia, provavelmente, saca? Porque eu sou de exatas, originalmente. Então essa geração de resultados através de estatística, através de matemática, que é basicamente inteligência artificial, né? É um assunto que eu acho muito massa. Lembrando para ter um pouco de cuidado com esse termo inteligência, tá? Esse termo termina colocando um fator humanizado numa operação matemática, numa capacidade de processamento e busca muito grande, numa sobreposição de dados e identificação de padrões para te entregar um resultado. E quando a gente coloca essa palavra inteligência e humaniza, eu acredito que gera algumas confusões, assim como várias outras confusões acerca desse tema, principalmente quando você não isola os assuntos que você está discutindo, né? Porque a inteligência artificial ela pode ser aplicada em diversos temas de formas totalmente diferentes. E é isso que eu acredito que terminou gerando mais treta, né? Ali no Amplifica. Porque sim, o Andreas vive naquela bolha artística de ser rockstar dele, e para ele as coisas funcionam de uma forma. O Silas estava trazendo uma outra perspectiva problemática, extremamente problemática e complexa da inteligência artificial, e o Rafa estava ali no meio, né, tentando equalizar as duas ideias, só que numa situação meio complexa, né, que a conversa já começou com a tiração de onda. Se você assistir o episódio você vai entender, uma tiração de onda meio pesada, que terminou influenciando aí os ânimos, e o negócio quase pegou fogo, literalmente, saca? Mas bom, esse assunto eu acho ele muito massa, tá? E gostaria de trocar ideia com vocês aqui sobre ele. Acho que é um tópico interessante de ser discutido. Já adianto que provavelmente esse Segunda Sincera vai ser meio que exclusivo sobre isso. E bora lá, eu não só me interesso sobre o tema por ser, como eu disse, nerd, mas também por trabalhar com audiovisual, com tratamento e manipulação de imagem. O poder da tecnologia é muito forte nisso, tá? E por mais que só hoje em dia a gente esteja discutindo mais forte esse lance de manipulação de imagem, manipulação de vídeo, manipulação de áudio, isso já vem sendo utilizado faz muito tempo, tá? Seja para uma simples publicidade, seja para uma música, seja para política. Eu também me interesso muito nesse assunto por uma preocupação, por uma prevenção minha mesmo de trabalhar como artista, trabalhar como músico, trabalhar nesse mercado de influência e precisar estar inteirado, tá? Sobre os perigos e sobre as funções dessas novas ferramentas. E por último, uma pitadinha do fato de que eu também sou formado em Direito, né? Então consigo perceber, né, e mesclar todas essas tecnologias de uma forma a entender como isso também pode ser aplicado e também pode atrapalhar a realidade até nos tribunais. Que já adianto que não é uma coisa tão exagerada assim, tá? O direito, ele é muito cuidadoso, muito conservador. Até hoje nós temos presente em alguns estados um elemento muito humano que até hoje não foi descartado, que é, por exemplo, o tribunal do júri, tá? Então existe um elemento muito humano nessa esfera, que naturalmente eu não acredito que tenha como ser descartado. O problema aí seria mais na obtenção de provas ilícitas, saca? Provas falsas que podem ser manipuladas através de inteligência artificial e que o olho de um humano, ou de repente uma ferramenta para descobrir se aquilo foi feito por uma manipulação de imagem ou não, você realmente vai precisar sempre ter peritos trabalhando para resolver esses casos. Mas bom, falando sobre o que interessa pra gente mais sobre o lado artístico da coisa e inteligência artificial em si, velho, pra quem trabalha com o mercado de influência, tá? Pra quem se atualizou, pra quem está de acordo com o funcionamento das mídias sociais, de como tem funcionado hoje em dia, eu não acredito que a inteligência artificial seja um grande problema, tá? Separando em específico essa bolha
E nisso eu posso compreender o ponto do Andrés, que se você separar a bolha em específico do Sepultura, que é uma banda que tem uma conexão direta com os fãs, uma conexão humana direta com as pessoas, e as pessoas vão nos shows para sentir aquela emoção, e aquela emoção é insubstituível, você consegue compreender a bolha em que o Andrés se encontra, você consegue compreender o que ele disse durante todo o debate. Inclusive pelo fato de que se as coisas permaneçam se ajustando, como tudo sempre se ajustou, apesar das crises, seja a crise do Napster que parou de se vender disco, o Sepultura continua existindo mesmo depois dessa crise, né, que foi uma das maiores crises aí da música, e com essa mentalidade que tudo vai ir se ajeitando, o ponto do Andrés é totalmente válido. O problema é que esse se ajeitar ou não, se a gente vai conseguir regulamentar ou não, se a gente vai conseguir se prevenir ou não em relação a todas as possíveis problemáticas que a inteligência artificial pode trazer, é uma pergunta não respondida, saca? E a gente não tem como saber nem se o negócio vai ser regulamentado e a gente vai ter controle e segurança, ou se vai ser tudo uma grande loucura, tudo uma grande mentira, a gente nunca vai saber diferenciar o que é real ou o que é falso. A grande maioria dos empregos que existem no mundo vão sumir, e numa conta matemática básica, quem for o detentor dos meios de produção, quem for o detentor do poder gerado pela inteligência artificial, vai engolir todos os empregos e todos os salários e todos os rendimentos de pessoas que não têm esse mesmo poder. A desigualdade social vai ficar bizarra e vai se instaurar um caos social maluco, saca? Esse seria, no caso, o ponto do Silas, né? Essa possibilidade ela existe, né? Ela é inclusive bem provável que aconteça. Só que, assim, eu particularmente não sou 100% pessimista. Não por acreditar no mundo, ou porque eu acho que as pessoas são boazinhas, ou por algum motivo inocente desses, mas pela observação histórica mesmo da análise dos fatos e de conseguir observar que existem algumas intromissões de governos em empresas de tecnologia e que no final desse túnel maluco, assombrado e cheio de desgraça, o mal-estar social que esse tipo de situação pode desencadear, ele é tão grande que ele eventualmente vai voltar e morder a bunda dessa galera que tá no topo da cadeia, controlando e com todo o poder sobre inteligência artificial, sobre tudo, sobre meios de produção e etc. Logicamente, vai ser muito melhor se isso for percebido antes desse caos completo, e eu acho que é possível que isso aconteça, tá? A gente já tem, hoje em dia, várias intervenções feitas nessas big techs, como no YouTube, como no Facebook, como na própria Apple, e você vê que basta uma canetada, tá? Que a empresa ou se adequa ou vai ter grandes problemas. A gente tem um exemplo do YouTube que tem removido muito vídeo com palavrão, com discurso de ódio, com imagens obscenas, imagens mais pesadas, imagens mais violentas. Temos o exemplo do Facebook, que foi exposto sobre a coleta de dados sobre as pessoas, e aparelhos como o iPhone, que hoje já te permitem não deixar ser rastreado. Cada aplicativo, cada passo que você dá com o iPhone aparece uma opção, saca? De não deixar que seus dados sejam coletados. A própria Apple também recentemente teve uma determinação da União Europeia que ela não poderia mais se utilizar dessas entradas Lightning, que é uma tecnologia proprietária da Apple e que eu garanto que ela ganhava muito dinheiro por manter uma tecnologia extremamente defasada em seus celulares, e foi obrigada a atualizar os seus aparelhos para a tecnologia de USB-C, o que é bizarro porque é uma tecnologia que existia há acho que 10 anos, né? Acho que 2014, 2015, começou a ser implementado nos telefones Android USB-C, que é uma tecnologia muito melhor, muito mais rápida do que a tecnologia da Apple, e que recentemente, só com a canetada, a Apple foi obrigada a se render a esse novo padrão de tecnologia. Então, assim, são alguns passos, são algumas diretrizes, algumas coisas que acontecem, que eu acredito que sim, tá? É possível que tudo seja regulamentado e que a gente consiga aí, né, atingir algum nível de bem-estar social e que basicamente o mundo não acabe, né? Por causa disso. Eu só fico muito triste porque esse assunto ele se desenvolve de uma forma muito lenta, tá? Muito mais lenta do que a própria inteligência artificial, e ainda vai ter muita gente sendo desempregada, muita gente passando dificuldade por algo resolvível, saca? E é isso, esse foi um Segunda Sincera bem diferente, falando sobre inteligência artificial. Comenta aí embaixo o que é que vocês acham sobre o assunto. Não se esqueçam aí de se inscrever, deixar o like aí no canal. Se quiser ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera, clica aí, ó, em Seja Membro. É isso aí, brigadão. Até o próximo vídeo.